Olá, pessoal. Vamos lá. Deixa eu aqui organizar rapidinho. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo. Deixa eu ver se dá pra sem sair daqui. Ah, dá sim. Dá pra chamar o pessoal. Então, essa live na verdade é mais bate-papo, porque eu não tinha combinado com vocês. Eu tô um tempinho sem falar com vocês aqui do Instagram, tô fazendo mais conteúdo lá no Facebook, então me sigam na página @paulo Calegari. Eu estou entrando ao vivo todas as quintas-feiras, das 20 às 21 horas, ou da 21 a 22 horas. Oi, Rebeca, seja bem-vinda. É mais um bate-papo aqui para saber qual horário que vocês querem que eu faça conteúdo aqui no Instagram, o que vocês querem de tema, o que vocês querem de sugestão aí para vídeos, né? Oi, Gra! Bora entrar aqui ao vivo, mulher! Vou chamar você. Se quiser entrar ao vivo, você me chama aqui. É basicamente isso, é um bate-papo para saber o que vocês querem que eu, que eu produza aqui no Instagram para vocês. Então deixa o pessoal entrar, vou marcando o pessoal. Sejam bem-vindos quem está chegando, quem está chegando agora, não sabe o que está acontecendo. Eu sou Paulo Calegari, trabalho com a espiritualidade já fazem aí uns 19 anos, né? Tirando os anos que eu estudei, que eu trabalho com isso, que eu. É isso. A gente, às vezes. Ah, agora vai. Bora! A Graça tá com medo. Mas faz parte. Tem que colocar a cara no sol, né? A Grace tá aí na, nos comentários. Além de ser uma amiga muito especial, de, ó, de outros carnavais, também uma ótima aluna e uma ótima cartomante, que fala assim, uma ótima oraculista. Ela joga um baralho cigano muito bem feito. Porque eu ensinei pra ela, então eu ensinei bem certinho. Se vocês quiserem procurar ela, chame ela em inbox, que ela tem preços ótimos e ela é muito boa no que faz também, tá? Então é basicamente um bate-papo. O que vocês querem que eu coloque aqui? Deixa aqui nos comentários. Quais os horários que vocês acham, né? Que é mais interessante eu entrar. Eu gosto de entrar entre 20 e 21 horas, ou seja, 8 ou 9 horas, porque é o melhor horário, porque tem gente assistindo. E é isso, tá? Deixa aqui nos comentários quais os temas que vocês gostam mais sobre ensinar feitiço, falar mais sobre espiritualidade em geral, dar aula, jogar ao vivo. Aí vocês me dão sugestão, porque eu tenho muita coisa, mas eu quero falar coisas que vocês gostem, sejam pertinentes para vocês, né? Eu tenho muito material, tenho muito conteúdo, mas eu gosto de. A internet está ruim ou está ruim? Não, que tá bom. Sinal que tá bom. Mas é isso. O que vocês querem? Sempre o tema vai ser um pouco livre, então a gente pode sugerir um tema na hora. O que vocês querem que eu fale sobre isso? Façam perguntas aqui e eu vou responder para todo mundo. Oi, Vini, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Então tá. É... Ah, Vini, eu tô abrindo uma turma. Já tô dando um spoiler aqui. Não tem uma data precisa ainda, mas é em outubro, de magia. Tá? Você que estava querendo saber sobre turma de magia, é um curso online também. Eu dei esse curso em 2017 e 2018, final de 2018. Ah, mas Paulo, você nunca falou sobre isso. Lógico, é um grupo fechado. E aí eu peguei e fechei, né? E agora estou namorando a ideia de abrir uma nova turma de formação de pessoas
para estudar aí bruxaria, magia, by Paulo Calegari, né? Eu só tenho experiência mágica aí, já fazem o quê? Também uns 20 anos de iniciação, tá? Mas de conteúdo que eu estudei, eu estudo bruxaria desde os 12. Entre o Wicca, magia natural, magia cerimonial, alta magia, magia do caos, magia noturna e outras formas de magia. Eu me encontrei muito mais na magia natural, da qual eu sou sacerdote, ou seja, o mestre de magia natural, que eu fui, né? Então, eu vou passar, eu fiz um compilado disso tudo, e por conta que eu vi um chamado aí espiritual, né? Quando o povo fala chamado, o povo já acha que não. É um chamado interno, que pessoas sempre me pedem para eu ensinar bruxaria. Aí eu fui lá na minha sacerdotisa, na minha messa, perguntei, pedi para ela o aval, se eu podia fazer, ela me deu total aval sobre isso. Então eu estou ainda fazendo ordenando na minha cabeça, eu já tenho tudo esquematizado, como eu já dei um curso de preparação de 1 ano, mas eu vou enxugar esse curso em alguns módulos para não ficar tão pesado, espiritualmente falando, não ter mais conteúdo e não ficar tão puxado para vocês. E também como é um curso online, não é presencial, então não dá para muito sentir. Dá para sentir energia, mas não dá para saber a reação na hora, né? No olho a olho, porque magia acontece no olho a olho também. Então, eu tô querendo bolar um curso online para pegar pessoas aqui do Brasil, de São Paulo, e pegar pessoas fora também do Brasil. E juntar uma turma legal que queira se desenvolver, queira trabalhar, que queira se melhorar. A Grazi falou, fiz o curso de baralho cigano com o Paulo, ótimo mestre. Obrigado, Grazi. Acho que ela fez um curso de 1 ano, não foi? 1 ano e alguma coisa. Na verdade, ela é a primeira turma que eu dei de baralho cigano. Né? O primeiro oráculo que eu tive foi baralho cigano aos 10 anos de idade. E depois, com 18, eu fiz um curso. Aí fui fazendo outros cursos com outras pessoas. Fui testando, parei um pouco. Aí peguei e voltei. Em 2012, aí eu comecei a fazer com mais afinco, tá? Mas só agora, acho que foi em 2015 que eu comecei mesmo, efetivamente, em pensar e dar aula de baralho cigano. Eu só jogava, então, baralho cigano, tarô, fazia mapa numerológico e tem outros oráculos que eu também domino. Mas dar aula mesmo, eu comecei com a turma da Graça. Aí eu brinquei, olha, o baralho cigano sempre ele roda, roda, roda e volta à tona. Então eu falei, por que então deixar o baralho cigano, né? Aí eu tenho turma de baralho cigano. Em falar nisso, eu tenho uma turma agora acontecendo de baralho cigano. Se vocês querem fazer parte dessa turma, dá tempo ainda que a gente está na segunda aula. São 3 meses de curso. Tem apostila, mais certificado e todo o suporte comigo, tá? Se você quiser entrar, dá tempo ainda. Depois da terceira, quarta aula, acho que fica meio complicado se acompanhar. Mas como a gente fez uma aula de apresentação, então dá tempo de você entrar. Tem valor mensal, começou agora em agosto, setembro, outubro, vai até outubro, tá? E se você quiser entrar agora nessa turma de baralho cigano, não perca essa oportunidade. 011 9 85 16 31 22, tá? 011 9 85 16 31 22. Ai, que legal, foi uma ótima turma mesmo, Grazi. Foi. Ela, acho que foi a turma que eu mais, não que eu mais gostei de dar aula, porque eu gosto de todas as turmas, né? Mas foi qual que é a palavra? Foi a turma que eu me descobri, digamos assim, e me consolidei como professor. Como eu e a Grazi, a gente veio de uma formação, né? Do magistério. Eu fiz Cefam também, Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento Magistério. Então a gente aprende a lecionar. Mas não fui para a área acadêmica, não fui para a área nessa área de magistério, porque não era a minha veia, né? A minha vocação. Eu estudei, isso fez muito bem para mim, como pessoa, como profissional. Tenho amigos daquela época
até hoje, que eu carrego no coração. A Grazi é uma delas. Eu digo que ela é minha irmã. A gente só nasceu em útero separado. É, mas aí eu fui para a área esotérica, né? Aí eu fui me achando, fiz um curso ali, fui estudando, fui me aperfeiçoando, fui praticando. Aí quando um belo dia, por força do destino, porque eu tinha um trabalho convencional de carteira registrada, eu fui demitido. Aí eu entrei em outro e depois fui demitido de novo. E o que sobrou para mim naquele momento era esoterismo ou esoterismo. Aí eu falei, ok, o universo, eu sabia dos sinais, eu falei, então tá, você vai ter que me manter assim. E eu sempre usava o esoterismo como segunda opção e como, na verdade, também, aí como segundo meio de renda. Desculpa. Nossa, eu tô com um refluxo. Com o segundo meio de renda, né? Então, assim, eu ganhava muito dinheiro com o esoterismo e ainda ganho, graças aos deuses, mas não era a minha profissão, eu levava ele como hobby. Aí quando eu assumi, fiz meu mapa numerológico, astrológico, estava passando por vários momentos de transformação, tinha acabado de sair no relacionamento, falei, ok, entendi o universo, agora é pra mim. E uma das primeiras turmas que eu peguei, estava junto com a Grazi, eu tive a oportunidade, tive o privilégio de ensinar uma amiga e irmã minha. Então, tudo que eu consegui passar naquela turma, eu passei. A gente teve altas conversas, inbox, vídeo chamado, tiração de dúvida, foi muito produtivo. Tanto é que eu sempre indico a Grazi, como eu indico a Dila também, e uma outra menina, que foram as três que mais se destacaram, porque eu ensinei tudo que eu sabia de baralho cigano, tá? Então, é um curso que eu tenho muito amor e carinho por ele, porque ele nasceu junto com a minha vontade de entender o oculto. E eu fui entender também quem é o Paulo oraculista. Quando a gente dá aula de um ofício que a gente executa, a gente tem um outro olhar da coisa. O Paulo que lia baralho cigano com 10 anos não é o Paulo que lê baralho com 18 e não é o Paulo que lê com quase 37 anos. Eu vejo claramente, o baralho não mudou, mas a minha percepção, o meu olhar para o baralho, o meu olhar para as pessoas mudou. Porque muitas vezes o baralho, ele na verdade ele é, né? Não é uma ferramenta apenas, mas não que eu estou minimizando o baralho, mas às vezes ele é só uma ferramenta. Você tem que falar no coração, você tem que olhar no olho, sentir a alma da pessoa. Então por isso que se você quer estudar baralho cigano, se você quer aprender a jogar, é interessante, você vai ter que estudar pelo resto da vida. E qual é o material que você vai estudar? O ser humano, o comportamento humano. Você vai ter que ler sobre outras coisas, sobre energia, sobre floral, sobre comportamento, sobre trauma, porque vão ter consulentes de vários tipos. E você vai ter que falar uma linguagem diferenciada para cada um. O baralho é o mesmo, você vai ser a mesma pessoa. Mas eu falo que cada pessoa que senta na minha mesa, ou cada pessoa que eu atendo online, é uma. Como fala? É uma novela diferente que eu vejo, é uma história diferente. E eu sempre falo que eu aprendo muito mais do que eu ensino. E eu recebo muito mais. Eu acho que eu sou uma pessoa abençoada. Porque eu recebo muito mais das consultas que eu faço do que eu dou. A pessoa às vezes chora, às vezes me abraça, fala, e tenho vários relatos, eu tenho inúmeros relatos, não posso também falar vários aqui, porque vão parecer que eu sou pedante, que eu tô falando de mim, mas isso me emociona, porque eu falo, gente, eu tô ganhando mais do que eu dou, porque o conselho que eu dou para as pessoas, às vezes é aquele conselho que eu precisava ouvir, porque eu tô mediante o baralho. Tem o Paulo Pessoa e o Paulo Tarólogo. Paulo Tarólogo e Paulo Pessoa, naquele momento eles são distintos. Eu tenho que olhar o problema da pessoa e ver no baralho o melhor caminho para aquela pessoa, que não é o melhor caminho para outra, entendeu? Então você tem que entender esse processo. Mas a premissa é, você está disposto a se conhecer? Porque o baralho é uma ferramenta de você.
Ele não está desassociado, ele tem uma egrégora, ele foi criado para aquilo. Tem toda uma mística que a gente aprende no curso. Mas o meu baralho ele fala diferente comigo, igual fala diferente com a Grazi, igual fala diferente com outros oraculistas. O baralho, na verdade, ele abre possibilidades. Como a Grazi falou, ele abre várias portas para outras vens de conhecimento. Então, a Grazi, eu estou usando ela como exemplo porque ela está aqui, né? Se tivesse outra aluna, eu também usaria como exemplo. Ela tem uma maneira peculiar de jogar, que funciona para ela. Ela aprendeu a técnica comigo. Mas eu falei, caminha, vai. E ela foi. E ela tem esse medo, né? Mas isso é insegurança, falta de prática da profissão, atender muitas pessoas também dá esse know-how, né? Eu atendo pessoas desde os 10 anos de idade. Eu nem sabia o que era jogar, eu já jogava. Para mim a questão foi muito mais intuitiva, depois eu fui para a técnica. Então eu sempre falo, vai para a técnica primeiro, depois você estimula a intuição. Porque aí fica mais fácil. Porque depender da intuição, sempre, é meio complicado. Às vezes você não vai estar no dia bom, às vezes você não vai estar inspirado. E quando isso vira um ofício como o meu, eu não posso me dar o luxo de não atender. Não atender, eu não ganho, eu não trabalho. Como é um trabalho como eu fiz, eu tenho que atender sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, eu não posso utilizar sempre da intuição. A intuição vem, eu me preparo, tomo banho, coloco a mesa, respiro, conto até 10 e vou lá. Entendeu? Mas isso não pode se basear somente na intuição, no feeling. O baralho cigano vai além, como o tarô, como a numerologia, seja ela kármica, cabalística ou pitagórica. São análises. Você vai analisar o ser humano e vai dar a melhor resposta, o melhor caminho, a melhor porta a ser aberta para aquele caso. Então, assim, a pessoa pode saber N oráculos, mas se ela não sabe, se ela não tem empatia, se ela não se coloca no lugar do outro, que é empatia, se ela não tem o feeling, se ela não olha o ser humano como ser humano, ela só vai estar lendo cartas. Ela só vai estar lendo cartas. Estou falando do baralho cigano, mas eu vou pegar aqui um exemplo aqui. Esse tarô belíssimo que eu comprei. Nem tô ganhando pra isso. Escarabeu, meu patrocina Escarabeu. Tô brincando. Tô brincando não. Se você quiser dar um tarô pra mim, Escarabeu, fica à vontade. Então, isso aqui é uma ferramenta. Isso aqui é um chamado tarô, para quem não conhece. Ele é uma ferramenta de autoconhecimento, de direcionamento. Ele te ajuda, porque você vai entender na figura o símbolo, né? Como a imperatriz que caiu aqui. Ela vai falar de crescimento, ela vai falar de gravidez, ela vai falar de crescimento profissional, de crescimento espiritual. Ela pode falar também o que é imperatriz, pode falar de governo, vai depender da colocação, vai depender de onde você quer chegar, qual é a palavra-chave. Então isso você aprende no curso. Mas o feeling, você tem que estudar o material que é humano. Entender o comportamento humano, vai ler alguns livros de psicologia, faz um curso, faz terapia para você se entender, porque você só pode falar daquilo do outro quando você sente, quando você vive, quando você experimenta. E eu sempre falo que o oráculo, ele não é religioso. Tirando o Ifá e tirando também o jogo de búzios, que eu posso estar usando um termo errado, tá? Então me corrija se eu estiver errado aqui. Tirando esses dois que tem cunho religioso, o tarô, o baralho cigano, a numerologia, ela não é linkada a uma religião específica. Então você não precisa ter uma mediunidade, uma entidade, alguém que desça, alguém que fale com você. Se tiver, que bom. Mas se não, tudo bem também. Se você tem mente, se você tem raciocínio, se você tem emoção, você pode jogar baralho cigano ou tarô. Porque isso é desenvolvido, isso é expandido, isso é treinado, né? O baralho cigano, eu falo que o baralho cigano e o tarô é uma linguagem. É como se fosse uma língua mesmo. Você vai aprender o inglês, ou francês, ou alemão, ou até
uma outra coisa, uma outra língua. Vamos usar uma língua árabe. É uma língua, né? É uma linguagem, uma forma de linguagem. Como se fosse Libras também, que é uma forma de linguagem. Você não sabe. O que impede você de fazer isso? Você vai estudar e quando você dominar a linguagem, você vai poder se comunicar com as pessoas. Eu acredito mais ou menos nessa linha de raciocínio. E nessa linha de raciocínio eu ensino meus alunos a jogar baralho cigano ou tarô. É uma forma de linguagem, onde a pessoa mistificou, transformou uma coisa, colocou no altar. Ok, tem esse lado espiritual? Tem. Mas se você também, eu acredito, não gosto da palavra espiritual, gosto da palavra energética. Tem a questão energética. Mas para isso tem que ser prática, estudo, dedicação, horas às vezes de dedicação, horas às vezes de estudo, entendeu? O que o Gabriel das Cartas faz e refaz alicerce, reflexão de mão dupla. Sim, sim, né? A mesma carta tem uma convencional, né? Voltando à questão do que eu falei da Imperatriz. A Imperatriz se convencionou que ela é a carta 3 do baralho convencional e o baralho tarô, estamos falando de tarô agora. E ela tem algumas palavras-chave. Exemplo, esse autor, que é o Christopher Butler, que eu não sei se vou falar correto, ele tem uma interpretação sobre tarô. Então eu comprei esse tarô porque eu gostei, achei bonito, né? Primeiro, me chamou a atenção, falou comigo. E eu estou estudando sobre ele. Por quê? Porque eu estudei tarô também desde os 20 anos. Então já fazem uns 17 anos que eu estudo tarô e jogo. E eu vou entender qual é a linguagem que ele colocou. O porquê que o símbolo é diferente. Então tem tarôs diferentes, tem tarôs específicos, como tem baralhos específicos, né? Em linhas gerais, o baralho cigano, como o tarô, tem cartas marcadas, tem cartas específicas para simbologias específicas. Mas eu posso dar a minha visão. Aí eu crio um baralho e disponibilizo. E eu gosto de estudar o autor, porque para entender como ele pensou e por que ele colocou alguns elementos X ou Y em certas cartas e outros não. Então, assim, é um estudo, é um aprofundamento. E tudo tem um custo, né? Vamos falar de custo agora. As pessoas acham que não podem ser cobrados os oráculos, mas a dedicação do oraculista, os cursos, os horários que a gente passa, eu dedico mais de 5 a 6 horas de estudo. Não é só de prática, tá? É de estudo. Eu estudo muita coisa para poder dar o melhor na minha consulta. Eu só não fiz um curso e acabou. Fiz um curso e posso jogar agora. Não. Eu estou sempre reciclando, fazendo um curso com pessoas diferentes, vendo uma linguagem diferente. Ou até mesmo refazendo o mesmo curso que eu fiz com a pessoa que eu acho interessante depois de vários anos. Então, né, para reciclar. Então, tudo isso tem um custo. Então, por isso que a gente se cobra e também a gente precisa se manter. Porque é um ofício, é uma profissão. Oi, Ricardo. Saudade de você. Ele tá falando boa noite, lindo. E até oscilando um pouco para mim. Mas, uma dúvida. Se posso falar determinações ou conjuros em cima de cartas e mandar as cartomancia, seja como oráculo. Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta, Ricardo. Se você pode transformar a carta, né? Deixa eu entender. Posso, né? Ou conjuros. Sim, você pode fazer magia, você quer dizer, feitiços, tanto com tarô quanto baralho cigano. Sim, isso eu ensino na magia cigana. Tem uma parte lá de magia com os oráculos. Eu ensino algumas conjurações e manipulação de energia com o próprio baralho. E você pode fazer isso jogando para o cliente. Você não precisa esperar uma lua XYZ para alterar a vida da pessoa, mas sempre responsabilizando o consulente, a pessoa que você está jogando, que 70% a parte é dela. 30% você como tarólogo e você também está representando ali a espiritualidade. Eu já mudei algumas coisas propositalmente no jogo do cliente, mas eu falei, vai buscar, né?
tirei situações que estavam lá e outras eu coloquei, né? Eu digo como funcionam as determinações e conjuro em cartas. Em alguns tarólogos determinam coisas ruins. Também, né? Entendi, tipo assim, tá falando. Na verdade, a conjuração é o ato de você determinar. Então, tem tarólogos que eu nem usaria o nome tarólogo, tá, Ricardo? Ricardo também foi um aluno meu, fez uma reciclagem comigo, na verdade ele já é tarólogo, ó, de tempo e um ótimo profissional também. Tem tarólogos que eu acho que nem deveriam se chamar tarólogos. Se você vai lá intencionalmente e manipula energia para negativo, ou aqueles pessoas de trintão de poste que só fala coisa ruim, eu acho que a pessoa assim nem tem certo domínio sobre o que está fazendo. Mas sim, tem essa como funciona. Às vezes, não sei se eu estou entendendo a sua pergunta direito, então se eu estiver me enrolando, você me corrige aqui, tá, Ricardo? É, às vezes você determina, você sugestiona, essa palavra eu achei. Eu estou jogando, você está envolvido na minha energia e eu propositalmente falo: olha, estou vendo aqui no seu futuro que vai acontecer um acidente de carro. Não com você, tá? Uma pessoa X. Eu determinei aquilo. Aquilo talvez nem esteja no jogo. Mas a pessoa ficou tão impressionada que entrou. Isso é sugestão. Que a gente pode trabalhar como sugestão hipnótica. A gente pode magnetizar a pessoa e a pessoa atrair isso. Ou realmente pode ter isso no jogo. Tem essas várias coisas. Eu faço isso pro bem. Ou seja, eu tiro uma coisa ruim e tento amenizar quando é muito grave e a pessoa não tem condições de passar, porque a gente faz uma leitura da pessoa. Quando a pessoa senta, eu analiso o rosto, a mão e tal, tem todo um processo. Eu penso, a pessoa não vai aguentar. Aí eu altero, eu verbalizo ali coisas boas e depois, quando eu fecho o jogo, então eu falei: eu alterei de propósito, então você corre atrás para mudar isso, tá? E o Gabriel tá falando: não tem sentido não cobrar. Além do tempo que você levou aperfeiçoando, passar a mensagem clara e a pessoa sabendo interpretar, é isso mesmo. Mas tem pessoas que querem, são chamados pendentes espirituais. Que porque querem. Aí sai da minha live, vai na live do outro, aí chora, aí depois você vê no stories da pessoa que a pessoa foi embebida, alcoólica. É prioridade. Eu priorizo o autodesenvolvimento. Eu priorizo antes de entrar aqui, eu comprei um curso que vai me ajudar a melhorar outras coisas, mas eu sempre estou fazendo alguma coisa que seja voltada para a espiritualidade ou não, mas está voltada à minha melhoria. E se eu estou melhor, eu posso dar o melhor. E as pessoas não entendem isso. E elas acham que um passe de mágica vai resolver tudo. E não funciona assim. Você levou 30, 40, 50, 60, 70 anos cagando a sua vida, não é uma leitura, não é um banho, não é um ebó que vai resolver. É todo um processo, começa de você. Ok, você busca uma leitura, melhora, mas você tem que seguir adiante. Não adianta que aquilo vai resolver sua vida para sempre. Não vai resolver. O Gabriel está falando. Ela fica esperta nas situações cotidianas, ou até mesmo. Isso mesmo. Isso. Não, mas nem todo mundo é assim, né, Gabs? Nem todo mundo é assim. Voltando à questão da conjuração, dá para fazer magia com oráculo, dá para alterar a vida da pessoa. Muitas vezes eu faço isso e não uso elementos nenhum, né? Porque às vezes, você fez uma magia. Não, eu fiz magia com tarô, que fiz magia com baralho cigano. E dá tanto resultado, ou até mais, do que eu pegar uma vela, um bicho ou elementos. Porque eu estou mexendo com a linha kármica, né? Da vida da pessoa. Então, eu altero com o consentimento do consulente e eu falo: busca você. Porque, na verdade, a gente está criando uma ilusão, a gente está mascarando, mas o interior, se não tiver igual, você não fixa, entendeu? A Fernanda, eu também priorizo as coisas, mas a evolução dos desejos físicos. Isso mesmo. Então, acho que é isso, né, pessoal? A gente está aqui conversando. Gostei muito da interação de vocês. Deixa aqui nos comentários que tipo de live vocês querem. Se você só quer esse bate-papo mesmo e eu
Tô super afim de falar com vocês. Se o horário tá bom, se o dia tá bom, eu vou fazer em dias alternados, porque eu sou péssimo com essa coisa de fazer duas lives simultâneas, ou seja, no Instagram e no Facebook juntos. Não, vou fazer em dias separados, que é assim que eu funciono. Mas eu quero saber um dia bacana para vocês. Se segunda-feira tiver ok, a gente deixa sempre segunda-feira esse bate-papo. E quinta-feira lá no Facebook, né? Mas Facebook é mais papum, pergunta e resposta que o povo gosta disso. Aqui no Instagram eu quero propor outra coisa, né? Quero bate-papo, quero conversa, quero conhecer mais vocês, quero saber o que vocês querem, né? O Gabriel tá falando, fala um pouco sobre a leitura das cartas para pessoas que estão sofrendo obsessão, como lidar com a energia. Tipo, a minha energia ou a energia da pessoa? Obsessão em que sentido? Obsessão espiritual ou obsessão física? Porque obsessor é obsessor. A questão dele ter o corpo físico ou não indifere. O obsessor vai ser físico ou tem obsessor físico, tá? São aquelas pessoas que grudam na sua energia, que te vampirizam. E tem obsessores espirituais. Eu não vejo tanta diferença qual que é o pior e qual que é o melhor. Ah, entendi. Tá bom, vou deixar o bate-papo então. Vocês gostaram desse horário? Às 20 horas? Acho que é 20 horas, não foi? É 21 horas, gente. Pra você ver o quanto eu sou esperto nisso. Tô testando meu celular novo. A câmera gostei. A câmera tá ok, o áudio tá tudo beleza. Vou tentar melhorar na próxima live. Aí eu trago um oráculo, eu posso falar sobre ele. Posso trazer o baralho cigano, falar sobre o baralho cigano. Aí no outro eu posso falar sobre o tarô. Posso falar um pouco sobre numerologia. A gente pode também falar um pouco sobre quiromancia, fisiogonomia, que a gente vai falando. Em relação à obsessão espiritual, se envolver com a energia dela e nem trazer para você, mas deixa. Não, dá pra gente responder isso agora. Depois a gente pode explanar. Tem toda uma técnica, primeiro mental, de você deixar a energia do cliente ali, né? E também de você direcionar. Se a pessoa está sofrendo obsessão, dificilmente ela vai procurar um tarólogo. Tem obsessões muito fortes aí espiritual que a pessoa ela nem chega a buscar alguém, ela até paga, tudo acontece, mas na hora dá tudo errado, né? Tem que ter muita força de vontade espiritual, tem que ter uma equipe inteira para poder ajudar essa pessoa. Eu já vi casos que a pessoa pagou e eu fiquei meses sem conseguir atender, porque tudo dava errado, tudo. Mas como eu sabia que tinha uma coisa aí, primeira vez, segunda, terceira, eu achei estranho. Aí na terceira vez o que eu fiz? Comecei a aplicar reiki, fiz outras técnicas e liguei para a pessoa e falei assim, olha, eu tenho horário hoje, você pode? Eu não posso. Eu falei, qualquer horário para você pode. Eu só posso hoje, porque eu forcei a pessoa a fazer o jogo comigo naquele horário, porque ela já tinha pago, a gente tinha desmarcado aí há vários dias, mas eu usei as técnicas para amenizar, ou seja, para limpar um pouco a barra da pessoa, e eu entrei com o atendimento e falei assim, olha, tá acontecendo isso, faça isso. E a pessoa seguiu, e ela procurou um atendimento mais, aí a gente passou alguns processos, mas eu indiquei ela para um lugar mais específico que ela estava precisando. É, isso mesmo. A luz em si é meio relativo. Eu sou muito pagão nisso. Acho que luz e sombra é meio relativo. Questão de procurar luz. Procurar entendimento. Eu vou entender que essa luz é a luz do conhecimento, do entendimento, da sabedoria. A pessoa está na ignorância. Eu vou usar esse termo como luz de conhecimento, tá? Porque as coisas de luz e sombra é muito binário. E eu não gosto muito disso, não. Mas é isso mesmo, tá? Que muitas vezes a obsessão é tão grande vem passando de às vezes tem um inquisidor, né? Que é um obsessor geracional, que passa de família em família. Tem várias questões aí. Então, é um tema muito amplo, né? Tem acordos que a pessoa fez também com o espírito na outra vida e o espírito vem cobrar. Aí também
Eu, muitas vezes, como eu sou bruxo, eu analiso se eu vou interferir ou não, se o problema é da pessoa, mas a pessoa não sabe. Mas, assim, não sei os pactos, contratos, laços de sangue, casamentos e tal que a pessoa fez em outra vida. Não sei. Eu não vou mexer na cumbuca dos outros. Eu vou analisar todo o terreno, de acordo com a minha análise. Eu meto a mão ou não. Mas eu acho muito complicado você pegar o problema do outro como seu, né? E querer se meter, querer ser o salvador, querer curar todo mundo. Essa fase eu já passei. Eu me meti em cada enrascada por querer, eu tenho dor de cura, eu vou curar todo mundo. E eu vou fazer esse termo mesmo, eu só me fudi, né? Mas às vezes a gente vai entendendo com erro e acerto. Muitas vezes eu já fui limpar a casa, que eu só levei rebote, eu tive que fazer todo um processo de limpeza comigo, porque a energia veio para mim. Então, às vezes, não compensa por valor nenhum você entrar numa casa, às vezes é aconselhar fazer, olha, muda de casa se você tiver a oportunidade, porque a casa em si ela não vai ser limpa, nem comigo, nem com ninguém. Então, tem situações que a gente observa ao longo dessa minha trajetória, eu testo muita coisa. Tem coisa que dá certo, que eu continuo seguindo. Tem coisa que não dá certo, que eu descarto. E assim vai, tá? Se vocês quiserem fazer curso de baralho cigano, dá tempo ainda de fazer. Eu estou na segunda aula ainda, que vai acontecer amanhã. Então dá tempo de você entrar. O curso é de 3 meses. Tem apostila, mais certificado e um acompanhamento quase que diário comigo, Paulo Calegari. É um curso muito, muito querido, que eu adoro dar, porque é um estudo de mais de 27 anos de estudo, tá bom? Se você sentir no coração, você quer fazer um curso comigo, entre em contato no 011 985 16 31 22. O Gabriel tá falando, sei muito bem disso, acabei de ultrapassando meus limites e me machuquei. É isso mesmo. Na verdade, a gente tem que entender, isso eu aprendi da pior forma. Só vou compartilhar isso porque já está acabando meu horário e eu acho bacana compartilhar com vocês. Às vezes a doença que eu digo desequilíbrio, pode ser mental, espiritual, emocional, é a cura da pessoa. E você, com sua arrogância, com seu ego, você mete a mão e fala, ai, eu vou salvar a pessoa, mas a pessoa não quer ser salva. Às vezes a salvação, vou usar esse termo salvação bem cristão, que eu também não acredito em salvação, às vezes a salvação é a doença. A pessoa precisa passar por aquele processo para aprender alguma coisa. Então, tudo é questão de análise. São casos e casos. Nem todo caso é específico. Você não dá para pegar uma regrinha, Gabriel, e colocar para todo mundo. Isso não vai funcionar. Na espiritualidade é muito sutil. É muito. É muito. É a palavra certa. É muito sutil, muito tênue. Olá, meu Lorde. Olá, seja muito bem-vindo. Então é muito. Tem que tomar muita cautela, né? Primeiro, indicativo de tudo. Você está estudando o baralho cigano, ou tarô, ou mediunidade, participando de uma corrente mediúnica num terreiro, num templo, ou até mesmo num kardecismo, faça primeiro para você. Se cure, se resgate, se salve, se melhore. Você com você, você com você, você com você. Depois, se for permitido, se a pessoa quiser, se a pessoa perguntar, se a pessoa pedir opinião, se a pessoa pedir, tanto se a pessoa pedir abertura, você vai lá e dá o seu conhecimento e fala assim, olha, eu fiz e funciona para mim, eu acho que vai funcionar para você, tá? Como o Gabriel tá falando, tudo é questão de análise, disso tudo, às vezes ela precisa passar por aquilo, sim. Por isso que fala assim, conselho, se fosse bom, você vendia. Aí eu brinco, eu vendo os meus conselhos. O meu tarô, na verdade, eu brinco que eu sou um conselheiro. As pessoas pagam para ouvir os meus conselhos. Então é isso. Eu só dou conselho se as pessoas me pagam ou se elas pedem. Fora isso eu não dou. Por quê? Porque não. Porque não cabe a mim. E só funciona o tarô para os outros porque funciona para mim. Primeiro eu jogo. Quando as coisas não estão tão bacanas, não estão tão ordenadas, eu faço o quê? Eu vou lá, olho no tarô, olho na numerologia,
olho o mapa astral, vejo o que está acontecendo, vejo o que dá para mudar, o que não dá para mudar, faço um feitiço, tomo um banho, acendo uma vela, falo com uma entidade, faço uma bruxaria para alterar, mas sabendo que eu sou responsável pela minha vida. Para depois trabalhar no outro. Não adianta nada eu chegar aqui e falar um monte de palavra bonita e a minha vida tá toda cagada, toda desordenada e eu não faço nada. Nem jogo pra mim, nem tomo um banho, nem procuro ajuda. Tem pessoas que eu me cuido, porque eu acho que ninguém é autossuficiente. Sim, a gente tem essa coisa do transformar, do trazer, mas tem a coisa também eu pedi ajuda, então alguém vai lá e me ajuda. Como ajuda outras pessoas? Eu limpo outras pessoas e tem alguém que me limpa. É assim que funciona, tá? Então é isso, né? Seja bem-vinda, Verinha, Rosemary. Já tô saindo, né? Lembrando que eu acho que eu vou fazer live aqui toda segunda-feira às 21 horas, das 20 às 22, né? Já estamos encerrando aqui daqui a pouco. E o bate-papo vai ser mais um bate-papo, não vai ser jogo de tarô nem baralho cigano. Eu posso falar sobre isso, a gente pode vir a jogar também, mas eu acho mais bacana ter esse bate-papo, ter essa conversa, ter esse esclarecimento. Vocês estão com alguma dúvida? Pode fazer sua pergunta agora. Gabs, por favor. A pessoa resolve mandar mensagem agora, quando eu tô na live, acredita? Mas gente, é assim que funciona. A espiritualidade, a energia está inerente a gente. Mas ela não é responsável por tudo que a gente faz. Se a gente responsabilizar, tomar conta na nossa vida, fazer a nossa parte, você vai ver que 70 a 80% dos seus problemas que você criou, na verdade, vão se dissipar e diminuir cada vez mais. Quando você se responsabilizar, e responsabilidade não quer dizer com punição, falar, puta, eu fiz isso comigo, ok, eu sou responsável por isso. Mas não ficar se punindo, se cobrando, falar, ai que merda, sabe? Como eu sou um idiota, como eu sou um Zé Ninguém. Não, sai desse lugar, tá? Mas sabendo, ok, eu fiz isso porque eu achei que era o melhor para mim, ou eu fiz isso sem pensar nas consequências, então o que eu posso fazer para melhorar? Seja um curso, uma palestra, passar entendimento, emagrecer, não sei. Não sei qual a sua necessidade. Mas primeiro você tem que saber o que você quer e depois saber para onde você está indo, tá? Ela falou que vai guardar as minhas perguntas para a próxima. Eu curti a explicação. Ah, isso mesmo. Mas e o caminho do autoconhecimento, que eu acho que o caminho espiritual ou energético, aí vocês usam um termo que você. Eu vou usar a espiritualidade, que eu gosto, eu acho o nome mais bonito. É um caminho para o resto da vida. Então, assim, é um caminho de autoconhecimento, é um olhar para dentro de você. Então, eu estou numa fase muito bacana, que eu estou revisitando outras coisas. Muitas coisas eu deixei, é como se fosse uma mala. A gente faz a viagem, tem coisas que não servem mais, você engordou, tem roupas que não servem mais para você, mas estão boas ainda e você doa. E assim funciona também com conceitos, com religião, com tudo. Então tem muita coisa que eu estou passando nesse ano de 2019 que eu me surpreendi, que eu achei que eu ia me estressar e não me estressei, que eu fiquei mais tranquilo. Outras coisas que eu achei que estava de boa, não fiquei tanto, então eu revi. Entende? Esse ano é um ano muito de separar o joio do trigo. O Vini está perguntando, temos que ter sensibilidade e olhar sem julgamento sobre o outro. Acredito que só assim tudo funciona. Isso é um olhar, né? Sem julgamento. Mas como a gente está ser humano, a gente está imbuído de carne, aqui a matéria, se cortar sai sangue, a gente sempre vai ter um julgamento ou outro. Mas tudo bem se você tem julgamento também. Mas se pergunta, por que eu estou tendo um julgamento dessa pessoa? Porque tem muita gente que tem julgamento sobre mim. Tem pessoas que me adoram, tem pessoas que me odeiam, tem pessoas que não conseguem ver a minha cara, tem pessoas que querem sempre estar comigo.
E tá todo mundo certo, porque é a partir do seu olhar. Como eu também, eu olho, a partir do meu olhar, eu gosto ou não gosto das coisas. E eu tô sempre reciclando isso. Tem coisas que eu gostava, que hoje eu não gosto. Tem coisas que eu não gostava, que hoje eu gosto, entendeu? Isso é muito cíclico, mas não ficar preso no julgamento. É você esperar, será que esse julgamento me faz uma pessoa melhor? Será que essa visão dessa pessoa, dessa situação, desse lugar que eu estou me colocando, está me fazendo bem? Se não, sai. Arranja ferramentas, procure ajuda. Eu vi o significado de lado espiritual é algo interno, energético é o externo. Procurar estar bem em ambos os lados é primordial. Eu acho que tanto espiritual quanto energético, os dois são internos. Eu sempre falo que a relação não é comigo ou com vocês. A minha relação é comigo. Comigo e com a minha espiritualidade. Aí, nossa, Paulo, como você é autocentrado. Não. Eu só estou falando com vocês porque isso me faz bem. E se me faz bem, eu quero compartilhar. Entendeu, Gabriel? É assim mais ou menos que eu penso. E tem umas linhas de pensamento que também seguem essa premissa. Eu só faço aquilo que me faz bem. Se me faz bem fazer caridade, eu vou lá e faço caridade. Se não me faz caridade, se não me faz bem, eu estou fazendo caridade, então eu estou sendo um quê? Hipócrita. Entendeu? Se eu trabalho espiritualmente, é porque me faz bem. Eu tenho um ganho pessoal, não um espiritual. Eu gosto do que eu faço. Me faz feliz, me faz muito feliz, muito alegre, me sinto realizado. Aí assim eu consigo compartilhar. Se eu faço isso só para ganhar like, só para ganhar view, só para ganhar seguidor, só para ganhar dinheiro e não tá falando com a minha alma, eu estou no caminho errado. Aí você vê que muita gente quebra, muita gente sai do caminho espiritual, muita gente larga da religião e vai para outra, porque aquilo não fala com ela. Aquilo não é o caminho real. Aquilo não é real para ela. E eu só fui para o esoterismo, como eu falei no começo da live, porque eu sempre isso falou comigo. Tem pessoas que vão acreditar, tem pessoas que não. E não me importa o julgamento dos outros, porque eu sei que é real para mim. E como é real para mim, eu passo a minha verdade para vocês, para os meus alunos, para os meus consulentes. E eles sentem, porque é real. A minha conexão vem do coração. Então, se é do coração, funciona. Tudo que foge a isso, não é. Oi! Beijo, amor, tudo bem? Então, vamos olhar para si, para cada um, né? Como a gente estava falando, obrigado, Fernanda. Você também é fantástica. Então, assim, sempre tem que olhar para o seu caminho. Por isso que tem muitas pessoas que vão para a igreja angélica, outras são católicas, outras são budistas, e assim vai. Ou até mesmo não tem religião. Porque fala com o coração delas, entendeu, Gabs? Tá falando com o coração dela. Se você está num lugar onde você não se sente bem com você, que você faz para agradar sua mãe, seu pai ou uma comunidade, repensa. Repensa se aquele lugar, aquele espaço está agregando, está trazendo conhecimento, está trazendo felicidade. Não vou falar nem de conhecimento, vou falar de felicidade. Você tem que estar feliz. Aí vamos sair desse âmbito de religião. A pessoa tem que estar feliz no relacionamento, tem que estar feliz no trabalho, tem que estar feliz nas relações com pai e mãe, nas relações de amigo, tá entendendo? Eu acho que isso é espiritualidade. A espiritualidade não é só você ir numa religião específica. Espiritualidade é você viver a experiência de carne. Você ser um ser espiritual encarnado, vivendo as experiências, sejam elas boas ou más. Voltando e falando igual o Vini. Bem e mal também é relativa. Talvez uma experiência que eu tive que foi negativa, se eu contar para uma pessoa, ela fala, não, Paulo,
Essa foi uma experiência positiva, porque isso trouxe crescimento, te trouxe sabedoria, você aprendeu. Entendeu aquela questão do julgamento que a gente falou antes? O julgamento é o quê? É o olhar que eu tenho da coisa. Então, igual o Gabriel tá falando, estar bem é muito pessoal. Sim, é muito pessoal e muito importante. Por isso que eu saio do julgamento muitas vezes de olhar e falar assim, ah, fulano, não, né? Eu não tenho essa, digamos, esse crivo moral cristão. Porque cada um também, isso é particular. Você não sabe a história de cada um. Que cada um viveu até ali para ter aquela situação, por ter aquela reação. Cabe você olhar, trazendo para a minha área como terapeuta ou como oraculista, você vai olhar, analisar e com o oráculo você vai o quê? Dar a melhor possibilidade, o melhor caminho, a melhor direção para aquela pessoa, que talvez não seria para você. Tem muitos conselhos que eu dou que eu não usaria. Tem várias combinações aí de estrutura familiar que para mim a vida não funciona. Mas se não é para mim a vida não funciona, não quer dizer que não funcione para eles, entendeu? Então eu não julgo. Funciona para você, ok, vai lá, segue, se te faz feliz, segue, vai, não machucando ninguém, tá ótimo. Mas para mim não funciona. Mas eu, enquanto oraculista, deixo a minha opinião de lado e uso o oráculo para direcionar, entendeu, Gabriel? Dependendo muito dos passos e dos caminhos que cada um escolheu. Uma situação que eu posso lidar com facilidade, isso mesmo, Gabs. E assim por diante, isso mesmo. Então, tudo depende do olhar. Então, é isso. Vou terminar aqui, que daqui a pouco vai acabar. E o Instagram só deixa ficar 1 hora. Então, vamos combinar assim? Todas as 21 horas, às 22 eu vou entrar aqui ao vivo. E vamos propor um bate-papo. O tema vai ser sempre livre, alguém propõe alguma coisa na hora e a gente fala sobre isso. Vai ser mais um bate-papo, vai ser uma coisa mais intimista. E lá no Facebook, às quintas-feiras, eu também vou entrar às 21 horas, mas lá é jogo rápido. Vou só falar uns 5 minutinhos e abro para perguntas com baralho cigano ou com tarô. Tá bom? Quero ver vocês quinta-feira lá, todo mundo, no @Paulo Calegari, que é a minha página, contribuindo também, me ajudando a fazer crescer cada vez mais. Obrigado pela participação de todo mundo. Sejam felizes, uma boa noite, uma ótima semana para vocês. Beijo no coração.